Olá pessoal, aqui quem fala é Jorge Eusébio e a gente vai para mais um vídeo aí sobre Python. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre os operadores aritméticos, tá? Como o próprio nome já diz, a gente vai falar aí sobre as operações aritméticas, tá? E sem mais delongas, eu já estou aqui com o meu CMD aberto e já vou logo dar um Python 3, porque por enquanto, como a gente está trabalhando com códigos simples, eu vou utilizar somente o modo interativo aí do que o Python possui, tá? Sem a gente precisar se preocupar, tá instalando algum programa agora, tá ok? Tá configurando alguma coisa. Então é o seguinte, como a gente viu nas aulas passadas, tá? Eu já trabalhei um operador aritmético com vocês, que no caso foi o operador da adição, e esse operador é representado pelo o símbolozinho de mais, não é isso? Então, por exemplo, se eu fizer aqui print 3 mais 2, eu tenho como resultado 5, tá ok? Então a gente já vai começar logo com ele, tá? Esse daí é o operador aritmético da adição. Creio que seja bastante intuitivo, tá? Tanto ele como o da adição, ou da subtração, desculpa. Então se eu colocar aqui print 3 menos 2, ou 3-2, né? Como resultado eu vou obter 1. Então esses dois aí eu creio que fique bem claro, bastante claro, que nós temos aí a adição e a subtração, tá bom? Os demais agora que eu vou dar uma explicação um pouco mais prolongada, tá? Já que a gente viu aí qual é o símbolo ou qual é o operador aritmético que representa a adição, que no caso é o mais, e o operador aritmético que representa a subtração, que no caso aí é o tracinho, tá? Agora eu vou falar do operador aritmético da multiplicação. Eu vou falar em sequência do operador aritmético da multiplicação e da potenciação, tá? Porque eles são parecidos. Aí na sequência eu vou trabalhar o da divisão e da divisão inteira, tá bom? E depois eu apresento para vocês o operador aritmético do resto, tá? O que a gente chama de módulo. Então vamos lá. Eu vou continuar trabalhando com esses dois números, tá? Com 3 e com 2. Então, se eu fizer aqui print 3 asterisco 2, o que eu estou querendo dizer aqui é que eu quero imprimir na tela o produto de 3 por 2, ou seja, 3 vezes 2. Então, esse símbolo aqui de asterisco, ele vai representar para a gente o símbolo da multiplicação. Ao dar Enter, eu obtenho aqui 6 como resultado, tá ok? Então, já fiquem sabendo aí que o asterisco ele representa o símbolo da multiplicação. Se eu quiser trabalhar a potenciação, aí eu vou ter que fazer o seguinte, tá? Ó, eu vou ter que trabalhar com o símbolo da multiplicação duplicado. Como assim duplicado, Jorge? Eu vou ter que colocar 2 asteriscos. Então é o seguinte, se eu quiser trabalhar com a multiplicação, eu coloco um asterisco. Se eu quiser trabalhar com a potenciação, eu coloco 2 asteriscos. Tá? Então, 3 elevado a 2 não é 6, tá, pessoal? Aqui no caso, 3 elevado a 2 seria a mesma coisa que 3 vezes 3. Então, quando eu dou Enter aqui, eu obtenho como resultado 9. Tá ok? Então, ó, recapitulando aqui tudo, a cruzinha ou mais, né? É a adição, o tracinho é a subtração,
Um asterisco é a multiplicação, dois asteriscos é a potenciação, tá? Então vão gravando isso daí. Agora vamos lá, vamos trabalhar a divisão. A divisão, basta a gente lembrar da representação da divisão quando a gente trabalha ela em forma de fração, tá? A gente sabe que tem um numerador, um traçozinho lá, uma barra da fração, né? O denominador. Então, ó, fica parecido com a representação fracionária, né? Digamos aqui que eu queira calcular a divisão de 3 por 2, então eu coloco 3, a barrinha invertida e o 2. Tá? Que quando eu dou um Enter, como resultado aqui eu tenho 1,5 ou 1,5. Aí fica 1,5. Tá? Eu disse que ia fazer uma ressalva aqui, porque da mesma maneira que quando a gente trabalhou a multiplicação, a multiplicação, quando era apenas um asterisco era a multiplicação, e quando nós tínhamos dois asteriscos era a potenciação, acontece algo parecido com a divisão, tá? O que que acontece? Quando a gente escreve a divisão com somente uma barra, a gente está querendo a divisão exata, tá? Entre aspas, exata. Aí 1,5. Quando eu pego a divisão e coloco duas barras, o que eu estou querendo passar para o Python aqui é que para mim só interessa a parte inteira da divisão. Como assim a parte inteira da divisão, Jorge? Quando a gente está trabalhando com números decimais, a gente tem os números à esquerda do ponto ou da vírgula, né? Nós temos o ponto, que é o divisor, e os números que estão à direita, tá? Esses valores que estão aqui à direita, eles são chamados de valores decimais. Já os valores que estão à esquerda do ponto, eles são chamados de valores inteiros. Então, quando eu coloco essas duas barrinhas aqui, eu estou querendo dizer para o Python que eu só me interesso por essa parte aqui, ó, à esquerda do ponto. Essa parte aqui à direita eu esqueço. Portanto, se aqui o resultado deu 1,5, quando eu der aqui um Enter, ele só vai me retornar o 1, que é a parte inteira do 1,5, tá certo? Eu vou dar um segundo exemplo para poder ficar mais claro essa situação, tá ok? Eu vou fazer o seguinte: o número π ele é bastante conhecido e uma aproximação do número π, uma aproximação bastante conhecida do número π é 22 dividido por 7. Tá ok? Olha só, nós temos aqui como parte inteira o número 3 e como decimal todo esse valor, tá? Então, a parte inteira do valor que eu quero é somente o número 3, tá? Então, se eu escrever aqui print 22 barra barra 7 como resultado, eu vou ter somente o número 3, tá ok? E para encerrar, a gente vai para o último operador aritmético, tá? O operador aritmético que me retorna o resto de uma divisão, tá bom? Esse operador ele também é conhecido como módulo. Ele é muito comum de a gente ver aí em documentações, em códigos, ele com a abreviação, né? Ele aparecer como mod de módulo. E ele é o seguinte, tá? Se eu pegar aqui
Se eu quiser o resto da divisão de 3 por 2, basta eu colocar 3, porcentagem 2, e quando eu der o Enter, eu vou ter o resto da divisão. Para quem não lembra, o resto, pessoal, ele é o valor que é somado. Agora vai ficar um pouco complicado, tá? Vai ver a minha parte matemática. Ele é o valor que é somado ao produto do quociente pelo divisor para a gente obter o dividendo. Tá? Eu vou explicar para vocês. O seguinte, quando eu divido 3 por 2, eu sei que o 2 ele cabe uma vez dentro do 3, tá? Ou seja, eu tiro 2 e sobra 1. Né? Então esse sobrar 1 vai ser esse 1 aí. E o que eu falei para vocês era que o seguinte, ó, que se eu fizer 2 vezes 1 mais 1, como resultado eu vou ter 3, já que 2 vezes 1 é 2, mais 1 resulta em 3. Tá ok? Caso não tenha ficado muito entendido, isso não vai ser de tão importante agora, tá? Mas aí vamos lá. Para finalizar a questão, a gente já viu os operadores, mas para finalizar essa questão de se trabalhar com operadores, o Python ele é uma linguagem extremamente interessante que ele já atende, ele já faz para a gente, né, a questão da... Ele já realiza a ordem, ele dá prioridade às operações, tá? Aos operadores. Como assim, Jorge? Eu vou exemplificar aqui para vocês. Digamos que eu tenho o seguinte cálculo, a expressão aritmética, tá? 2 mais 3 vezes 4, tá bom? O Python, ele, quando ele olha para essa expressão aritmética, ele já sabe qual a operação que ele vai ter que realizar primeiro, para depois ele realizar a outra, tá? Quem está olhando essa operação aritmética e está pensando em fazer 2 mais 3 para depois pegar o resultado e multiplicar por 4, é bom tomar cuidado, tá? É bom tomar bastante cuidado, porque esse 3 vezes 4 aí é como se fosse 4 mais 4 mais 4. Eu não vou entrar muito em detalhes, não. Eu acho que o exemplo anterior que eu dei aí do resto já foi o suficiente para mostrar para vocês que ia ficar um pouco complicado. Então eu não vou exemplificar mais ainda para não sair tanto do foco. Mas o seguinte, o Python aqui, ele vai realizar primeiro o produto 3 vezes 4, até porque a multiplicação ela é feita primeiro do que a adição, tá? É uma regrinha. Então ele realiza primeiro o produto 3 vezes 4, no caso 12, e depois soma 2, que no caso fica 14. Então, ó, quando a gente dá um Enter, como resultado nós obtemos 14, tá? É porque ele faz isso aqui, ó. Ele pega essa expressão e como ele vê que bem aqui há uma multiplicação e aqui há uma adição, então ele isola a parte que tem a multiplicação, para poder fazer o cálculo e depois ele faz a adição. Dessa maneira aqui a gente obtém o mesmo resultado, tá? Só lembrando que aqui onde eu coloquei em parênteses é para dizer que essa parte foi prioridade, tá? Que o 3 vezes 4 ele deve ser realizado primeiramente.
Se eu quisesse que o 2 mais 3 tivesse sido realizado primeiro, essa conta fosse feita primeiro, eu colocava entre parênteses, tá? Então aqui, ó, 2 mais 3 eu coloco entre parênteses. E agora sim, aqui fica 2 mais 3, que é 5, e 5 vezes 4 é 20. Tá ok? Então, tomem bastante cuidado, tá? Para quem não lembra dessas operaçõezinhas matemáticas, deem uma revisada, relembrem esse conteúdo, tá, pessoal? Porque operadores aritméticos são fáceis. O ruim é quando você trabalha com operações aritméticas que tem vários operadores aritméticos. Aí você acaba se perdendo entre a prioridade desses operadores, tá ok? Então, pessoal, eu vou ficando por aqui, tá? Se você gostou, você curte aí o vídeo, comenta, compartilha com a galera, tá? E até mais. Tchau, tchau.